Olá, como estão? Espero que bem. Bom, então, agora vou ao segundo vídeo sobre a crítica ao DSM e a sua validade como um livro de estatística ou, o que é mais perigoso, como um livro de diagnóstico de comportamento. Então, no primeiro vídeo anterior eu falei sobre as questões estatísticas, né? E agora vamos adentrar nesse segundo vídeo a questão da linguagem do DSM, ok? E para isso vamos pensar nele, no primeiro momento, antes de entrar na linguagem, que os critérios do DSM não são naturais e nem neutros, como já vimos. Não é uma estatística descritiva. Ao contrário, eles são construções sociais, culturais e profissionais de um grupo, hoje especificamente da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Então os critérios do DSM já são enviesados pelas construções culturais, profissionais de pressão da indústria farmacêutica, do grupo, da corporação dos psiquiatras, e isso já são critérios enviesados. Então, primeira questão importante, antes de qualquer coisa, se quiser já dá o like no vídeo, já compartilha, coloquem ali os seus comentários e ajude a chegar aí o canal a mais pessoas, ok? Clique no sininho e se inscrevam aí no canal para que os vídeos que apareçam aqui você receba diretamente quando aparece um novo. Bom, então vamos lá. Os critérios não são universais. Os sintomas, esse grupo de sintomas, esses critérios, são escolhidos para cada transtorno, eles dependem de consenso e não de laboratório, porque já vimos lá em Emil Kraepelin que ele viu que não funcionava. Ele tentou fazer com que a fundamentação e a legitimação da psiquiatria fosse igual a da medicina e não conseguiu, e aí então vamos pegar a estatística. Então a escolha dos sintomas, o grupo de sintomas, o que entra e o que não entra como categoria de sintomas dentro do DSM, não é médico, não é biológico, não é científico, são consenso dos expertos, né? Seja os psiquiatras, seja a indústria farmacêutica. Isso já foi denunciado por Allen Frances. Coloquem lá Allen Frances e os vídeos dele no YouTube. Allen, com 2 L's, N no final, Frances, que foi o diretor do DSM-5 e hoje condena o DSM, ele que estava lá dentro, né? Então, os sintomas e o grupo de categorias que é escolhido por esse grupo aí de expertos do DSM não são leis naturais do cérebro, não tem nada a ver com a neurociência, nem com a genética, nem com a biologia, e muito menos leis da mente. Por exemplo, outra vez, eu vou dar o exemplo da depressão. Se inclui aí, lá sei eu, tristeza, mudanças ou problemas no sono, no apetite, né? Esses são alguns elementos para se incluir dos sintomas aí para dar uma depressão. Mas outras formas do sofrimento humano que não se encaixam nesses critérios ficam de fora. Por quê? Porque eles decidiram que assim é. Por consenso. E não por alguma experimento científico. Ok? Nada de ciência aí. Isso significa que é o DSM, esses grupos de pressão, que definem o que conta como doença e o que não conta, deixando muitas e muitas experiências humanas existenciais fora da categoria de diagnóstica por um consenso entre eles. Outras questões importantes sobre esses critérios são as questões culturais, porque o que se considera sintoma pode variar segundo a cultura, mas como nós somos brasileiros, uma colônia cultural dos Estados Unidos, copiamos e colamos exatamente como eles dizem e a gente aceita como verdade. Já, por exemplo, os franceses não são assim. Já tem outra perspectiva do próprio DSM americano, norte-americano. Por exemplo, em algumas culturas, a depressão se manifesta mais como um mal-estar físico do que como tristeza. Então, a França é uma das culturas que tem crítica ao DSM, que não aceita como
a cultura colonizada brasileira, tudo que vem dos americanos tem que ser posto tal e qual na nossa cultura. Então, nós como cópia, mínimo senso crítico, e os psicólogos e as pessoas que usam DSM que acham que estão utilizando uma grande sabedoria quando não tem a mínima crítica sobre o que tem ali dentro. Também tem as questões socioeconômicas dessas categorias, porque alguns sintomas vinculados ao estresse, por exemplo, por pobreza ou marginalidade, podem ser classificados como transtorno em lugar de uma resposta legítima a condições sociais adversas. Já vimos como o DSM, a partir de Emily Kaplan, um pouco antes também, não querem nem saber da narrativa do sujeito subjetivo, porque eles querem ser igual à medicina. Seu modelo é a medicina. Não fica perguntando como é que está a vida, como é que foi a semana, para saber sobre a inflamação no pâncreas. E sem contar, que eu já falei antes, os vieses profissionais históricos, porque os critérios eles mudam de versão em versão do DSM, refletindo debates de consenso socioculturais de pressão de indústria farmacêutica e do grupo dos psiquiátricos, ou a moda acadêmica, ou a pressões aí, né, como eu falei, da indústria farmacêutica. Um exemplo que eu sempre dou, e tem mais de um, é a homossexualidade, que foi considerada transtorno mental no DSM até 1973, quando houve ali, né, um grande movimento social homossexual dizendo que a homossexualidade não poderia ser considerada um transtorno mental. E aí, o que se fez? Pois é, não é mais, se retirou do DSM, deixou de ser doença. Imagina isso na medicina. Não, agora a inflamação na garganta deixou de ser doença, uma coisa tão comum, todo mundo tem, para que botar doença? Não, vamos tirar. Não existe isso em medicina. É ridículo isso na medicina. Mas no DSM isso é normal. Há tempos atrás, antes do Kaplan, né? Do Kaplan já foi dado também o vegetarianismo era doença mental. Porque uma pessoa ficar preocupada com o cuidado do animal naquela época tem que ser transtorno mental, né? Pessoas que têm muito cuidado com as palavras, que querem definição exata das palavras, tinha até um nome para isso, né? Era um transtorno mental, pessoas preocupadas com as palavras. E se eu fosse fazer uma lista aqui, chegaria a ser ridícula, pareceria piada, né, se não fosse trágico. Porque essa é a história do DSM. Eles modificam os critérios e tiram e colocam e modificam o mesmo critério agora de uma maneira diferente a outra doença, deixa de ser essa para ser outra que tem mais a ver com a cultura de hoje. Quer dizer, é uma coisa completamente sobre o consenso. E aí entramos, né, já vamos entrar na questão da linguagem, né? Mas então, escolher os sintomas, o grupo de sintomas, de critérios que contam para cada transtorno, não é neutro, tá? Imbuído de valores comerciais, mercadológicos, controle social, não é neutro, não é científico, em nenhum sentido é científico, é um consenso de profissionais, o que implica, eles dizem, né, a partir disso, que comportamentos, emoções, experiências humanas são patológicas ou não. A partir de que critério? Consenso entre eles. Indústria farmacêutica de um lado, poderio farmacêutico de um lado, união de grupo para nicho de mercado de outro, todo mundo ganhando muita grana para fazer isso aí. E também prestígio social, né? Porque aí dá para botar jaleco branco e dizer que somos iguais ao modelo médico objetivo. Ou seja, dentro do DSM já tem um viés intrínseco nesses critérios. Porque algumas formas aí de mal-estar, de experiências negativas, se incluem no sofrimento humano, nessa vida complicada que é a vida humana, e outras não. E aí algumas pessoas são diagnosticadas e outras cada vez menos não são diagnosticadas. Como é que dizia aquele doutor? Uma pessoa sã é aquela que não foi devidamente observada. Se observar bem, vai aparecer a doença, né? Então, os critérios determinam
quem entra em cada categoria. As estatísticas dão essa oportunidade de possibilidades e com os espaços em branco que deixa a estatística pode ser interpretados a uma linguagem que condiciona para o lado que esses grupos querem e decidem, né, o que é patológico e não é, mas sem nenhum fato objetivo, científico e médico. Né? E agora então vamos entrar aqui na questão da linguagem usada no DSM. Três características: a ambiguidade, como é que se diz? É vago, né? São termos vagos e elásticos. Ambíguos, vagos e elásticos. Essas três características da linguagem, que não é unívoca, ao contrário, né? Ela tem a capacidade de ser polivalente. Então, ele usa um tipo de linguagem que pode ser esticada para vários lados objetivos e interpretações, o que faz com que muitos desses critérios não são nada objetivos, não tem nenhuma validade ou fiabilidade científica nesses critérios. Então, por exemplo, palavras como excessivo, significativo, persistente, interfere com a vida diária, não tem um limite preciso, nem universal, como queria aquela pessoa que fez a crítica ao meu vídeo. Uma linguagem universal. Não existe linguagem universal no DSM, porque não é um livro científico como uma matemática ou como um livro de medicina, de doenças objetivas, que tem a sua medição, que tem a sua precisão, objetividade em algo que realmente existe e que sabemos exatamente quais são os órgãos que atingem e que se podem ser acessados por exames clínicos ou tecnológicos. Isso não existe no DSM. O que existe são um jogo de linguagens. Então, por exemplo, a critério para ansiedade é a preocupação excessiva por eventos da vida. O que é excessivo, né? Depende, não sei eu, do dia, depende da história, da pessoal de cada um. Hoje pode ser excessivo esse tipo de trabalho que eu tenho. Em outro momento, ele tem um significado maior e me leva para um lado melhor, e eu acho então que eu consigo lidar, não chega a ser excessivo e não me causa os problemas que antigamente me causaram a mesma, digamos, estrutura de vida que eu tenho em um certo momento da minha história pode ser lidado de uma forma, em outro momento de outra forma. O que é excessivo? O que é para um psiquiatra? Quando ele escuta, isso está excessivo para mim, o que o psiquiatra escuta pode ser diferente do que outro psiquiatra escuta. Pode ser diferente para cada paciente. Nenhuma marcação objetiva, nenhum limite estabelecido. Depende do dia que o psiquiatra escuta, depende do dia que a pessoa fala, depende de cada pessoa e depende de cada psiquiatra. Não tem absolutamente nada de objetivo nessa linguagem. É a mesma coisa que o seu filho, ele fala de forma excessiva. Depende, se eu estou com paciência hoje, não, aguento, fala, não cala a boca, essa hiperatividade hoje eu aguento porque eu estou tranquilo, tive um bom fim de semana, então no outro estou com fim de semana por aqui, muito trabalho, hoje essa hiperatividade do meu filho é insuportável, hoje eu não aguento. Aí se ele vai nesse dia no psiquiatra, para ele, esse dia ele vai dizer que o filho dele se move de forma excessiva ou fala de forma excessiva e fica na internet de forma excessiva porque ele está sem paciência. Aí já perguntou para a criança ou para o adolescente? Não precisa perguntar para eles, né? Porque os adultos sabem narrar a vida do outro melhor do que ele mesmo, porque afinal de contas ele não tem experiência de vida para narrar a sua própria forma de vida, né? Então, e esses excessivos, persistentes, ou interferem com a vida diária, são completamente jogos de linguagem elásticos, né? Então, a ambiguidade dos termos, né, reforça o efeito
prescritivo da estatística, porque daí eu posso decidir o que é excessivo ou não na minha escuta. Ou no dia que o pai, a mãe, alguém fala e a gente escuta. Eu, naquele dia como psiquiatra, reforça que a partir daqui, no meu ouvido, isso não está normal. E aí eu posso prescrever, usando a estatística como prescritiva. Porque se o terapeuta não, psiquiatra não é terapeuta, se o psiquiatra decide que naquele dia que ele escutou isso, e da maneira que aquele dia aquela pessoa falou isso, cumpre no critério, automaticamente ele entra na categoria de transtorno. Então essa vagueza, essa ambiguidade, essa elasticidade dos termos permite que a estatística se aplique de maneira flexível e, né, abre a porta para subjetividade do momento, tanto do psiquiatra quanto de quem está ali falando com ele. Ou seja, isso é completamente o oposto de algo objetivo, de algo clínico, no sentido médico, uma observação objetiva, de algo médico, no sentido do modelo médico objetivo. É o contrário. Eles querem que a estatística dê uma linguagem universal objetiva. Mas a linguagem que está ali e a relação entre o psiquiatra e o outro está encharcada de subjetividade pela escuta das palavras que são ambíguas, elásticas e vagas. Então, os transtornos do DSM não existem como entidades naturais, não têm limites claros, porque é um jogo de linguagem, são construção normativa, social, política, e a definição de cada critério depende da escolha dos sintomas e dos critérios por uma categoria já completamente enviesada, com pressões de grupo e da indústria farmacêutica. A definição dos critérios depende da interpretação altamente subjetiva destes termos ambíguos, elásticos e vagos, pela subjetividade de cada um que está ali naquela relação. E esses critérios dependem, como eu falei, de consensos profissionais, de grupos culturais, econômicos. Então, a partir disso, dessa linguagem, dessa vagueza, dessa elasticidade, dessa falta de compromisso com aquilo que eles dizem que é, ou seja, nos mentem, nos enganam, com a falta do compromisso científico, médico, científico, biológico, a partir de todo esse cabedal de engano que é feito do DSM, que é dado como se fosse ciência, o que eles fazem com isso? Eles conseguem, fazendo o contrário de uma medicina objetiva, recomendar tratamento com psicofármacos altamente fortes, viciantes e disruptivos do sistema neuronal e do equilíbrio neuronal, químico neuronal no cérebro. Eles que fazem, depois eu vou trazer outros livros que falam exatamente sobre isso. Eles que fazem o desequilíbrio com os psicofármacos. Eu dei exemplo da minha esposa, que tinha sintomas horríveis, sofrendo, e nenhum médico deu para ela nenhum tratamento, porque não tinha uma causa objetiva. Não chegaram a uma causa objetiva, mesmo a partir de muitos testes feitos, exame de sangue, com tomografia, com eletro, com punção lombar. Nada, uma semana de exames objetivos no corpo, não encontraram uma causa comum para que possa dizer que tinha um diagnóstico a partir do tratamento. O que eles fizeram? Eles não deram tratamento, porque são pessoas responsáveis, são médicos de verdade. A psiquiatria dá um tratamento farmacológico de drogas psiquiátricas altamente disruptivas do sistema nervoso central, sem ter nenhuma causa objetiva, médica e científica para o que está no livro do DSM.
Então, elas têm uma referência biológica clara para que corrigissem a suposta doença ou transtorno no cérebro. E não tem prova nenhuma disso. Só tem jogos de linguagem. E usa uma estatística que permite a interpretação. E usa a estatística porque não conseguem ser médicos de verdade, laboratórios, experimentos objetivos. Então a falta de biomarcadores ou de marcadores biológicos objetivos, isso percorre a psiquiatria. Desde antes de Emil Kraepelin, desde 1952 com o terceiro DSM, do primeiro DSM, 1980 com o terceiro DSM, que mudou completamente a perspectiva da psiquiatria na sociedade. Eles estão buscando, vamos botar no mínimo 50, um pouco mais 50, 60 anos, buscando marcadores biológicos no corpo. O Kraepelin já dizia, não tem como. Ele tentou fazer no laboratório, não tem como fazer dissecação no cadáver e encontrar a diferença de um esquizofrênico com não esquizofrênico. Vamos para as estatísticas. Mas até hoje isso persiste. Essa teimosia, claro, isso dá muito dinheiro, dá muita entrada social. Mas não existe um teste biológico, genético, de laboratório, que confirme qualquer dos diagnósticos que estão no DSM. E se usam sim, sinto muito em dizer para a pessoa que fez a crítica a minha, e pode fazer, né, ao meu vídeo, sim, é usado para diagnóstico de comportamento, sim. Desde crianças, cada vez mais novas, até adultos. Sem nenhuma prova biológica, genética ou de laboratório. A única coisa que sobra no DSM é o diagnóstico que se baseia em critérios de sintomas observados e reportados ali pelas pessoas e escutados subjetivamente por cada psiquiatra. Não tem nenhuma alteração biológica específica comprovada para mostrar que a causa está no corpo, ou especificamente no cérebro. Essa medicação não está dirigida a curar nenhuma causa objetiva. Isso é muito importante. Tome, se quiserem, os adultos. Mas tome com consciência de você tomando uma droga de alteração do comportamento de vocês, porque ele altera o sistema nervoso central. E a relação química que tem entre os neurotransmissores. É isso que faz. Como qualquer droga faz, como o álcool faz, como a maconha faz, como a cocaína, como qualquer outra droga. Eu já fiz um livro aqui sobre isso, Johanna Moncrieff. No artigo de 2022, 2023, ela mais uma vez prova por laboratório, por pesquisa, ela é psiquiatra, por pesquisas científicas que não tem nenhuma validade a questão da dopamina, da serotonina como causa do comportamento do ser humano, comprovado como causa de transtornos mentais do ser humano. A falta ou o uso de. Não tem comprovação biológica para isso. Então, o que fazem as drogas psiquiátricas realmente? Elas modificam os neurotransmissores e as funções cerebrais. Elas que modificam. Por exemplo, os antidepressivos aumentam a serotonina ou a dopamina em certas áreas do cérebro. E assim foi feito, né? Quando a cloropromazina, quando eu não me lembro o nome dessa droga, que foi a droga que fundou, né, essa área das drogas psiquiátricas, né? Quando eles perceberam que ela funcionava para depressivo na sala psiquiátrica e que ela alterava ou tinha na sua composição, aumentava a serotonina ou a dopamina, não sei qual deles, eles inferiram que era isso, que essa droga era para mal de Parkinson. Inferiram que como ela modifica este neurotransmissor, esta química do neurotransmissor, então é isso que ocasiona a depressão, a falta dele. Mas é uma diferença mental. Quando colocada em prova no laboratório, não se confirma. E nunca se confirmou. E não vai se confirmar porque isso é uma falácia. O fato de a serotonina e a dopamina influenciarem no comportamento não é a falta ou o excesso delas que é a causa do comportamento. É a primeira coisa que eu falei sobre estatística. Não confundir correlação com causalidade. E assim são feitas as drogas psiquiátricas. Como disse um outro psiquiatra. Então quer dizer que se eu estou com dor de cabeça,
dor de cabeça, tomo o ácido lá da aspirina e passa a dor de cabeça, então é porque meu cérebro estava com falta desse ácido no cérebro. Claro que não. Mas esse é o pensamento de correlação como causalidade, uma falácia da correlação, é o pensamento básico das drogas psiquiátricas. Então, o cérebro, na verdade, se ajusta a essa droga, o que pode diminuir os sintomas automaticamente, logo no primeiro período, nos primeiros dias, mas depois, além de gerar dependência, gera os efeitos da droga, e não são efeitos secundários. Efeitos secundários são para drogas que atingem alguma coisa que existe objetiva. Esses efeitos não são secundários, são os efeitos da droga. Tu vai cheirar cocaína, vai ter os efeitos da cocaína. Não é efeitos secundários da cocaína. Não tem efeitos secundários da cocaína. Tem efeitos da droga. Efeitos secundários da maconha. Não tem efeitos secundários da maconha. Efeito da droga. Efeitos secundários da heroína. Não tem efeitos secundários. É efeito da droga. E o efeito da droga psiquiátrica, além de dar, nesse momento que toma, primeiro, segundo, terceiro dia, aliviar o que a pessoa está sentindo, no terceiro dia, semana passada, atendi uma pessoa que disse, olha, eu tomei um negócio para me deram uma droga que eu não sabia que era, eu pensava que era um relaxante muscular, alguma coisa, quando eu tomei, no outro dia acordei muito bem, baixo, estava no céu. Que maravilha esse relaxante muscular nos Estados Unidos. Isso. No segundo dia, marei, começou a me sentir enjoada. No outro dia, uma diarreia desgraçada. No terceiro ou quarto dia, foi pegar o carro para trabalhar. Voltando de noite, começou a enxergar 2 faixas no trânsito. Os faróis se multiplicaram. Quase teve um acidente. Chegou em casa, mostrou o remédio para a filha, que parece que é enfermeira, alguma coisa na medicina. Olhou na bula e era um antidepressivo. Ou tinha a mesma química do antidepressivo dentro do relaxante muscular. É isso aí, ela estava sendo drogada por uma droga farmacológica, uma farmacologia da psiquiatria. E esses são os efeitos da droga. Quase tem um acidente de carro em função dessa droga. Primeiro dia foi bom, passou a dor, tô nova. Depois, e se parou de tomar na hora. Porque se continua tomando, vai ter o efeito rebote, né? Porque daí o cérebro se ajusta, o corpo se ajusta a essa droga, e ela vai ter o problema de abstinência, que é 3 vezes pior do que ela tinha antes. Você tem que saber isso quando for tomar essas drogas. Tem que ser informado sobre isso. Então as drogas psiquiátricas não atuam em uma causa biológica específica, comprovada, objetiva, mas sobre sintomas e estados bioquímicos e estados de sintomas, de grupos de sintomas que foram culturalmente, profissionalmente, economicamente construídos. Né? Então, é importante que a gente tenha noção de que toda essa construção do DSM até chegar às drogas, ela tem, quanto mais a gente estratifica a crítica ao DSM, mais a gente vê que aquilo ali é um livro do Papai Noel. Sabe conto de fadas? Aquilo é um livro de conto de fadas. Não tem absolutamente nada de objetivo. O reconhecimento, a legitimidade, a fundamentação epistemológica do DSM é da ordem da palavra e não do objeto. Onde as palavras estão completamente dissociadas das coisas. Palavras e coisas do Foucault. Onde as palavras são completamente dissociadas das coisas. Esse jogo de palavras de linguagem do DSM, desde a questão estatística até a linguagem que ele usa, e a subjetividade do psiquiatra e da pessoa que fala, essa legitimidade que ele procura ter, é do âmbito das palavras e do jogo de significado dessas palavras, que é elástica, ambígua e vaga. Não tem referência a nenhuma coisa objetiva na realidade. Não tem referência à realidade. A nenhuma realidade objetiva. Não podemos fazer o estudo do Papai Noel. Vamos estudar como foi a infância do Papai Noel. Pode-se criar um jogo de mitologia
Porque o mito é da ordem do discurso, não da realidade. Por mais que se faça aldeia do Papai Noel, por mais que se faça árvore de Natal, por mais que as pessoas tenham se vistam de Papai Noel e tenham filmes e um monte de coisa na realidade sobre Papai Noel, isso não legitima e dá legitimidade ao mito do Papai Noel. O Papai Noel continua sendo da ordem da palavra e do discurso, e não da realidade. O fato de o ser humano transportar para a realidade por questão comercial e cultural não legitima o mito como verdadeiro no sentido objetivo de realidade. Continua sendo um mito. O fato de ter Euro Disney, Disney em Orlando, Disney em Miami, Disney sei aonde, não legitima que Mickey, Pateta e sua turma são da ordem da realidade. Eles são da ordem do discurso, do mito. O fato de ter hospitais psiquiátricos e pessoas internadas e psiquiatras usando DSM como diagnóstico de comportamento não significa que o discurso da psiquiatria é real. A legitimidade e fundamentação epistemológica da psiquiatria biológica e do DSM é da ordem do mito, do discurso, da palavra. Ele está na mesma taxonomia da fada do dente, do Papai Noel, do Chapeuzinho Vermelho, do Saci Pererê, do Velho do Saco. São contos, são mitos que têm uma repercussão na realidade, mas essa repercussão não legitima o mito como real. Não podemos estudar sobre a vida do Papai Noel, podemos estudar sobre o autor, o que o autor quis, ou a cultura que criou o Papai Noel. Porque essa é a objetiva. Por mais que se faça a casa do Sherlock Holmes em Londres, isso não legitima Sherlock Holmes como algo objetivo na realidade. O livro, sim, a palavra escrita, sim, a ideia do autor, sim. Sherlock Holmes continua sendo a ordem do discurso. Vocês entendem? E com o DSM, a psiquiatria biológica, ela quer borrar esses limites e dizer, não, nós somos médicos, olha só, nós somos da área da medicina objetiva, da realidade. Não são. Não tem referência objetiva na realidade. Nenhum transtorno do DSM. Nem por estatística, nem por linguagem, nem por objetividade. A legitimidade e fundamentação epistemológica do DSM é da ordem da palavra. As palavras ali estão completamente dissociadas dos objetos, da realidade. E a verdade ou a legitimação dessa verdade se dá no âmbito do jogo de palavras. Isso aqui é uma verdade. Sim, a gente estuda isso, já falei isso, a gente estuda isso na lógica, na filosofia, o coerentismo, né? É um sistema lógico onde todo esse jogo, né, esse quadro de referência epistemológico, lógico de palavras pode ser super coerente em si mesmo, se algo extremamente lógico e coerente, com premissas e conclusões, e não fazer nenhuma parte, nem raspar na realidade. O coerentismo não é uma forma lógica de fundamentar a realidade, porque pode ser coerente, mas pode ser uma ficção. Coerente em si mesmo não significa contato com o real. E esse é o DSM. Ok? Então, bom pessoal, esse é meu recado do segundo vídeo, ele já durou mais de meia hora. Tentarei fazer vídeos mais curtos. Se gostaram, dê like, compartilhem, comente e dê sugestões para que eu possa trazer aqui vídeos de interesse para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.